Olá, turma, tudo bom, terceiro ano? Essa aula era uma continuidade do material sobre período regencial e segundo reinado. Aqui a gente tem as estruturas mesmo que vão acabar com esse período imperial da história nacional e iniciar o período que a gente compreende e entende como sendo a República Nacional, a República Brasileira. Que aí já é uma coisa mais ampla e aí vai já parte para os nossos outros conhecimentos de história do Brasil que a gente vai discutindo durante o ano letivo, né? Que aí terceiro ano praticamente história do Brasil é Brasil República. Se concentra, se fecha mais nisso. Aqui a gente vai ter uma preocupação maior em conversar um pouquinho sobre o processo de fim da escravidão. Então aqui a gente vai ver um pouquinho sobre os elementos mesmo que vão formar todo esse processo. Vamos lembrar o seguinte: a escravidão propriamente dita, ela começa no Brasil ali perto da segunda metade do século XVI, 1530 para lá, tá? E isso foi um mecanismo, uma estrutura que se perpetuou durante toda a história do Brasil colonial, tá? E boa parte do Brasil Império. Praticamente toda a história do Brasil Império ela foi sustentada ali com a mão de obra escrava. Isso dava ao Brasil uma margem, como eu posso colocar aqui em palavras fáceis para vocês, de um Brasil excessivamente, ou melhor, unicamente escravista. A mão de obra que segurou mesmo a economia do Brasil foi mão de obra escrava durante esse período colonial e de império. Outra coisa que é importante ressaltar é a questão da mescla cultural. Né? Durante toda essa história mesmo que a gente vai vendo do Brasil, nós vamos ter uma grande quantidade de grupos culturais diferentes se relacionando ali dentro daquela lógica e se intensifica ainda mais no século XIX com os processos de imigração, que já é outra coisa que cabe a outro momento, tá bom? Mas um fato é, o iluminismo ele vai aumentar ainda mais essas ideias que a gente tem sobre liberdade, igualdade. A Revolução Francesa, principalmente com a Declaração dos Direitos do Homem, vai aumentar mais ainda esses argumentos. E aí a gente começa a perceber uma força muito maior de grupos políticos no Brasil lutando pela abolição, lutando pelo fim da escravidão. Isso não é uma coisa isolada, isso não é um fato minoritário. Né? Vamos ver diferentes setores da sociedade lutando para que isso aconteça. Inclusive os próprios cativos, eles vão ter suas formas de resistência, aí, como fugas, a formação dos quilombos. A gente tem a manutenção das suas práticas culturais e religiosas, como a capoeira, as danças, o candomblé, um monte de coisa que vai compor mesmo essa lógica cultural desse pessoal, tá? Então, gradativamente a luta, o movimento negro, ele vai ganhando proporções maiores e tem muito mais coisas que caberia aqui a gente colocar como explicação, mas o tempo não permite, tá? Isso é mais uma introdução mesmo ao fato. A realidade é, o século XIX ele vai ter né, no seu cerne uma pressão muito maior para que a escravidão ela tivesse um fim. E a gente vai ver isso logo logo, tá? Principalmente uma pressão inglesa. E aí a gente vai partir para as leis, tá? No ano de 1831, eu acabei não colocando aí em vídeo, mas depois eu vou editar isso e coloco. A gente vai ter a chamada Lei Feijó, que os ingleses, durante muitos anos, eles vão estar pressionando o Brasil a acabar com a escravidão. O Brasil era um dos poucos países que ainda mantinha esse sistema, existiam outros, mas aqui ainda era bem forte. E vão existir vários e vários motivos para isso. Alguns historiadores definem que existia um viés mais humanitário, que os ingleses defendiam o fim da escravidão, que eu particularmente não acredito nesse viés. Outros historiadores veem um lado econômico, que dizem que como o Brasil era excessivamente escravista, faltava gente com ou mão de obra livre assalariada para comprar os produtos industrializados ingleses. Então essa luta por fim da escravidão era para que sim houvesse no Brasil mais compradores dos produtos ingleses e assim a economia girasse. Essa é uma versão até um pouquinho mais aceita. Sabe? E tantos outros argumentos que vão existir. Mas só que essa lei 31, a lei Feijó, ela proibia o tráfico de escravos, né? A entrada de escravos no Brasil. Mas essa foi uma lei que, como o próprio termo já fala, que algumas pessoas até chamam, foi uma lei para inglês ver. Ela não teve uma finalidade prática, ela não acabou com o tráfico de escravos, muito pelo contrário.
Algumas pessoas mostram que o tráfico interno de província para província aumentou muito e alguns escravos entravam no Brasil bem pelo sul ali e eram espalhados por vários lugares, mesmo da nossa região, tá? Ou melhor, do Brasil como um todo. A gente começa a ver uma efetividade maior com a Lei Eusébio de Queiroz de 1850, que proibia realmente o tráfico de escravos no Atlântico. Essa era fiscalizada e viam embarcações inglesas que apreendiam navios negreiros. Consequentemente, a gente tem uma diminuição do número de cativos e, devido a alguns acontecimentos da Europa, que cabem em outro momento, a gente começa a ver um fluxo muito grande de imigrantes vindo para cá, principalmente na década de 60 e 70, apoiados também pela industrialização, por um processo de formação de centros urbanos maiores. Tá? Outra coisa que vai impactar mais ainda, essa quebra da força escravista mesmo, é a Lei do Ventre Livre de 1871. Necessariamente, essa lei ela deixava livre todo cativo nascido a partir dessa data. Porém, para onde esses meninos iam? Porque eles ficavam presos à mãe até muito jovens, até os 18 anos, muitas vezes eles ficavam presos ali, o senhor de engenho, trabalhando, fazendo outras coisas. Então não era uma lei necessariamente prática. E a gente tem a lei do sexagenário, que também é outra falácia historiográfica, porque ele diz que todo cativo com 60 anos era livre, mas dificilmente um escravo, que comia mal, dormia mal, a higiene não era das melhores, não tinha cuidado com a saúde por causa das condições que vivia. Trabalhava arduamente na roça, carregando peso, sem nenhuma ajuda, muitas vezes até sem hora de descanso. Dificilmente chegava aos 60 anos. Isso era um caso raro, um caso ou outro. E depois que ele batesse a cidade, para onde ele ia? Porque ele não era mais útil. Então ele acabava ficando preso ali à casa do senhor e pronto. E a famosa Lei Áurea de 88, essa sim colocava um fim mesmo na escravidão. Dom Pedro II estava de viagem, a princesa Isabel estava como regente, governando o Brasil na ausência do seu digníssimo pai, e através da pressão de grupos políticos e tantas outras atmosferas, inclusive do exterior, ela assina a Lei Áurea, colocando um fim, entre várias aspas, na escravidão. Porque essa Lei Áurea ela não foi sumariamente ativada. Né? A gente sabe que a escravidão ela continuou em muitos locais do país, gradativamente é que ela foi findando, e os escravos eles foram largados à própria sorte, porque sim, agora que eles estão livres, entre várias aspas, para onde eles iam? E aí a gente começa a ver a formação de periferias, grupos sociais meio que escanteados. Então, necessariamente não foi uma lei planejada, se a gente for analisar direitinho. Né? Então, são pontos que a gente precisa ver. Mas a cereja do bolo disso aí é que a abolição ela foi um tiro no pé dos grandes proprietários rurais. Porque lembrem, o Brasil era um país, em sua grande maioria, agrário. Então, com um país agrícola que era, a principal mão de obra desse trabalho do campo era uma mão de obra escrava. Apesar disso, na década de 60 e 70, a gente ter um fluxo muito grande de imigrantes para cá, isso vai dar uma ajuda danada nesse quesito mão de obra. Né? Mas não necessariamente vai resolver a situação. Porque aí o preço de muita coisa vai aumentar, a gente vai ter alguns outros problemas, mas enfim, no centro mesmo, os lucros de muitos desses grandes proprietários vai acabar sendo prejudicado. E aí a gente tem um primeiro ponto de desgaste mesmo e de desconfiança desses grupos mais poderosos com a coroa. Vão ter outros pontos também, por exemplo, a Guerra do Paraguai, que vai durar de 1864 até 1870, ela vai gerar uma crise enorme para o Brasil. Além das suas 50 mil mortes, o Brasil ele vai gastar, só no ano de 1864, 3 vezes mais do que era possível se arrecadar economicamente no ano. O Brasil vai se endividar, vai pegar dinheiro emprestado com a Inglaterra, então vai ser uma série de acontecimentos aí nesses anos, nessa década de 60, de 1860, que vai prejudicar mesmo a economia nacional. Proprietários de terra vão falir, outras empresas vão fechar, então são vários problemas que vão estar acontecendo. Além da ala militar, que vai estar muito desgostosa com a figura do Império, porque muitos militares que foram para a Guerra do Paraguai, quando eles voltaram, eles acharam que eles iam ser beneficiados, iam ter uma voz mais ativa no processo, mas muito pelo contrário. O próprio ministro da Segurança Nacional da época, ele não era militar, ele era um civil, tinha uma coisa nada a ver.
As rádios militares elas eram meio que censuradas, enfim. Isso fazia com que a classe ela ficasse muito desgostosa. E muitos militares que tiveram acesso a argentinos, ali convivendo com os argentinos em campo de batalha, acabaram aprendendo algumas ideias do positivismo que acabaram sendo difundidas aqui no Brasil. Além das ideias republicanas, oriundas ali dos movimentos da Revolução Francesa. Então, era um cenário interessante que se tinha, onde existia um desconforto enorme com a política, com o Império Nacional, e não se via mesmo meios para que isso prosperasse. Então se buscava ali caminhos para acabar com o Império Nacional. A principal figura disso tudo foi o Marechal Deodoro da Fonseca. Tá? Ele era próximo a Pedro II, mas nessas situações ele ficou do lado da ala militar. E em 15 de novembro de 1889, ele vai comandar um grupo de militares, de civis, e vão invadir o primeiro regimento do Exército. Esse acontecimento marca mesmo a proclamação da República, quando o poder do imperador acaba e uma república é instaurada e Deodoro ele se torna o primeiro presidente. Junto desse vídeo e do PDF, eu vou mandar um arquivo em folhas e também em PDF para vocês que tem explicando já essa parte da República da Espada, os governos de Deodoro da Fonseca e de Floriano Peixoto, porque aí caberia mais uma aula mesmo, porque é um material extenso e a gente não está com tempo para essa discussão. Tá? Aqui eu dividi para vocês algumas fases da República Nacional. A gente tem um período de 39 a 30, que é a chamada República Velha mesmo, a Primeira República. De 30 a 45 a gente tem a chamada Era Vargas, né? Aqui tem o Estado Novo, em 37 e segue. A gente tem o período populista, a experiência democrática brasileira, de 45 até 64, quando inicia a ditadura. Tá? E a ditadura vai de 64 até 85. Hoje a gente vive a chamada Nova República. Eu boto entre nova, entre aspas aí, porque muitas práticas antigas como clientelismo ainda são usadas no nosso meio, tá? E aí, para fechar essa nossa discussão, eu já me excedi no tempo, era para ser só 10 minutos de aula, a gente tem uma estrutura dessa República Velha, dessa nossa primeira república, tá? A política dos governadores era o que estruturava o andamento das coisas. Porque, vejam, os governadores eles queriam ascender no poder e para isso eles precisavam que o presidente lá fosse do mesmo partido que eles, então geralmente esses governadores eles conseguiam favores com os coronéis, esses coronéis conseguiam voto para eles, consequentemente esses governadores conseguiam colocar o presidente lá no poder e o presidente por sua vez como recompensa aí ele conseguia dar apoio aos governadores nos seus projetos e consequentemente esses governadores conseguiam resolver algumas coisas para os coronéis, virava um ciclo aí de práticas. A gente chama muito isso também de clientelismo, essa prática de clientela aí de ajuda, tá? Outra característica muito prática da antiga República Brasileira foi o mandonismo, essa ideia de poder, de imposição, muito usada pelos coronéis. O termo coronel ele surge ainda no período regencial, em 1840, quando a gente tem a formação da Guarda Nacional. Muitos proprietários de terra eles vão conseguir comprar o título de coronel, tá? E isso vai se perpetuando. Isso não quer dizer que ali pela década de 30 nem todo coronel de fato é coronel. Muitas vezes é mais um respeito que é dado. Vou colocar respeito aqui de uma maneira irônica, tá?